dia, amada igreja. Oh, aí sim. Se baseando no tema que a gente tem seguido nas mensagens no livro de Esdras, Esdras 3:11 fala assim: com louvor e ações de graças entoaram este cântico, ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Que nessa manhã a gente possa estar relembrando, que Deus é bom, que o amor dele é bom, imenso amor, e que ele dura para sempre, independente da situação. Que nessa manhã a gente possa estar começando com esse coração de gratidão e de amor a Deus. Que a gente possa estar se colocando em oração agora, para estar já entrando nesse espírito de gratidão, e que a gente possa estar confiando nos planos de Deus. Os planos dele são perfeitos e agradáveis. Jesus, muito obrigado por mais essa manhã, muito obrigado por esse clima, por esse sol, Pai. Muito obrigado por cada um que está aqui, Deus, que o Senhor também possa estar cuidando daqueles que ainda estão por vir, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo nossos corações desde já, Pai, nos preparando para o louvor, para a mensagem também, Deus, que não sejam apenas músicas, não sejam apenas palavras, Pai, mas que sejam como um aroma, Pai, que te chega a Ti, que te engrandece, Pai. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Deus. Isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A primeira música seguindo esse tema também de Esdras, aquela que a gente aprendeu uns 2 domingos atrás, que fala que ele continua sendo bom, mesmo as situações difíceis. Então que a gente possa estar cantando essa música, que vocês possam se sentir à vontade, se quiserem ficar em pé, ficar sentado, levantar as mãos. Possa ser um ambiente de adoração a Deus mesmo. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve
obrigado, Pai, por mais esse momento. Abra as comportas do céu, Pai. Faz chover sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, Pai. Derrama, Pai, chuva de bênção, chuva de prosperidade, Pai. Chuva, Pai, de amor. Enche o nosso coração com teu amor, Deus. Para que a gente possa, Pai, caminhar igual a ti, Pai. Derrama também, Pai, sobre a tua igreja descanso, Deus. Descanso físico, descanso emocional, mental, Pai. Que a igreja possa estar descansando em ti, Pai. Porque o Senhor é bom. O Senhor continua sendo bom, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ok, amados, sinto no meu coração de nós termos um tempo de oração por nós, com certeza, mas nós somos a noiva, né, de Cristo. Nós somos uma nação santa, né? E nós não somos egoístas espiritualmente falando. Somos uma comunidade, uma igreja que olha para Deus, e esse olhar nos leva a olhar para nós mesmos, e nós olhamos as pessoas ao nosso derredor. Bem, essa é a dinâmica. Eu vejo que é uma dinâmica muito interessante de Deus. A nossa espiritualidade, a nossa crença, a nossa teologia, o nosso ensino tem essa dinâmica de um Deus que vem de encontro à minha necessidade, à minha realidade, e nós trocamos olhares para com esse Criador, e diante desse olhar para com o Criador, de entendimento, de emoção, nós olhamos para nós mesmos e verificamos que algumas coisas estão desalinhadas e precisamos ser alinhadas. E esse processo não para aí. Esse processo nos leva a olhar para o outro. Amém? Olhar para o outro. E nós temos ouvido nesses últimos dias sobre nós cantamos chuvas de bênçãos, né? Sim, Deus tem enviado chuvas de bênçãos. Mas tem a chuva, né, que tem caído lá na região do Rio de Janeiro, é isso, né? E a cidade tem passado por grandes desafios, né? Muitas famílias perderam os seus lares, seus entes queridos, e a igreja está aí para, na primeira instância, com certeza, interceder, orar. E muitos de nós também, com certeza, já entramos em contato com alguma ONG, alguma comunidade que está levantando ofertas, né? Então, são várias ações, mas a primeira ação que eu e você, como igreja de Jesus Cristo, precisamos fazer é orar. É orar por eles. Amém? Se você puder ficar de pé, vamos nos colocar de pé e vamos ter uma palavra de oração nesse sentido. Querido Deus, nós nos colocamos como intercessores neste momento. Queremos levantar um clamor de misericórdia sobre a nação brasileira, Senhor, Pai. Um clamor de súplica em particular por esse povo do Rio de Janeiro. Oh Deus, que nessa semana passaram por essa situação tão triste, tão dolorida, Senhor, ó Pai, onde as famílias perderam as suas casas, Senhor. Isto é, perderam o endereço, perderam a identidade, oh Deus, como pessoas, como gente. Oh Deus, tenha misericórdia. E muitas delas não somente perderam a casa, mas perderam seus entes queridos, papai, mamãe, filhos, netos, tios. Oh Deus, qual é a dor, oh Deus, de um ser humano perder um ente querido assim, de uma hora para outra? Oh Deus, mas o Senhor conhece a dor dessas pessoas e nós, como igreja, oh Deus, queremos pedir a Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito esteja visitando, Senhor, ó Pai, acolhendo esses corações.
Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia. Que o Teu consolo, que a Tua mão poderosa, que o Teu Evangelho das boas novas possam alcançar essas famílias, esses homens, esses profissionais, esses jovens, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa reverter esse quadro, essa situação, e usa a Tua igreja em oração, ofertando. Oh Deus, por favor, essa é a nossa oração nesta manhã, em Cristo Jesus. Amém, amém, podemos assentar. Eu acho que ao adentrar vocês perceberam esse pequeno banner aí. Então, se você não percebeu, eu gostaria que você amanhã fizesse uma consulta, né, no oftalmologista, pode ser? Tá? Ou caso você já tenha ido e não consiga enxergar, eu vou pedir para a diretoria fazer um banner assim maior, em nome de Jesus Cristo, amém? Então esse é o desafio que Deus tem colocado ao meu coração, ao coração da diretoria da igreja, e a gente quer dividir isso com a igreja. Não somos pessoas egocêntricas, né? Não, Deus me deu uma bênção, uma palavra, não, nós queremos compartilhar, né? Aquela expressão, acho que faz um pouco de sentido, né? Sozinho nós vamos mais rápido, não é verdade? Mas quando nós vamos em grupo, nós vamos o quê? Mais distante. E a igreja não está aí para ser corredores de 100 metros, amém? O cristão não é um corredor de 100 metros. O corredor cristão, o discípulo de Jesus, ele entra numa maratona, tá? É numa grande maratona, tá? Então nós como igreja queremos prosseguir, caminhar dentro dos desafios. Por isso dessa, né, ideia, né, de nós mergulharmos e pensarmos, né, de que ainda há esperança, né, para Israel. E como é bom saber, ouvir nos corredores, né, desta igreja, de que a palavra de Deus tem feito sentido para as pessoas, né? Domingo passado, por exemplo, estava conversando com uma pessoa aqui, e pastor, nossa, essa semana eu estava até assim reclamando, né? Essa pessoa tem uma empresa, né? E essa empresa, enfim, como toda empresa nos dias de hoje está tendo muita dificuldade, e começou a murmurar. E um dos filhos falou assim: mãe, o que nós aprendemos nesse final de semana? Ainda há esperança para você, ainda há esperança para o nosso negócio aqui. Uau, glória a Deus, amém? Então, que bênção, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela incomoda a nossa alma, a nossa consciência, e vai, né, trabalhando no correr da nossa semana. Que bênção, que bênção. E nós entendemos algumas coisas aqui, né, de que somos ovelhas do bom pastor, né, que nos chama pelo nome, e as ovelhas ouvem as promessas e elas as seguem, né? Eu dei uma assim incrementada nesse versículo aqui, dizendo que há esperança para cada um de nós. Por quê? Porque nós somos um povo das promessas de Deus, amém? E nós ouvimos, né, o bom pastor, o sumo pastor, falando para cada um de nós: eu tenho uma promessa para você. E essa ovelha então ouve e reconhece a voz, reconhece as promessas desse bom pastor, e elas o seguem, amém? E nós aprendemos no capítulo 2, né, daquela lista, né, de acho que 70 versículos, né, que foi uma estatística, né, de, vamos dizer assim, um rol de membros, né, daquele povo que estaria retornando para Jerusalém. E aí nós falamos da importância e da alegria de fazer parte e se vincular numa instituição religiosa, numa igreja. Eu falei que sim, hoje existem muitos motivos para nós sermos pessoas crentes desigrejados. Eu sou crente, mas eu não acesso nenhuma comunidade, pastor, porque a comunidade hoje, essa dinâmica de igreja, está uma coisa, está Sodoma e Gomorra. Então eu sou um crente, e ainda mais hoje, eu sou um crente online, né? Mas esse texto nos desafiou ao quê?
A salvação é individual. Amém? A salvação é individual, é pessoal. Não significa porque eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Não significa porque eu estou no ministério pastoral. É que Guilherme Giovanni está garantido já o passe para a vida eterna. E ele tem que se virar, no bom sentido. Ele tem que ter a sua própria experiência em Cristo Jesus. A salvação é individual, é pessoal, é particular, é você no seu secreto, na sua consciência. Mas a jornada espiritual, ela é o quê? Comunitária. A nossa caminhada, do momento que você é um cristão, é um peregrino, né? Você então é desafiado a se vincular a uma comunidade. Não é perfeita, mas tem como objetivo alcançar, né, essa maturidade, o padrão em Cristo Jesus. E nós entendemos que fazemos parte na dinâmica de um corpo, onde o cabeça dessa igreja não é o pastor Manabo, amém? O cabeça dessa igreja quem é? Isto, Jesus Cristo. E nós somos membros dessa dinâmica, né? Então isso é muito importante, né? E eu de ter uma experiência em Cristo Jesus, tá? E do momento que eu tenho essa experiência em Jesus Cristo, então eu vivo agora em comunidade, em família. Você gosta da sua família biológica, sim ou não? Sim. Alguns não responderam, porque a minha pergunta talvez, né, foi muito complexa e tudo mais. Tudo bem, então isso é muito compreensível. Depois você pode me dar um zap, tá? Você gosta, mas a sua família, né, os agregados, são perfeitos? Olha, eu gosto dessa coisa unissa, né? Essa concordância, né? Nossa, se fosse uma assembleia, então estava perfeito, já teríamos terminado, né? Mas é isto. E essa igreja é uma igreja perfeita? Não. Mas estamos caminhando para esse padrão que Deus estabeleceu a cada um de nós. Amém? Ok. Então queremos conversar nesta manhã em Esdras 3, e eu faço questão. Vocês perceberam semana passada que eu não li o texto de Esdras 2? Quem percebeu isso? Oh, graças a Deus aqui temos berianos e berianas, né? Já pensou se eu falo alguma besteira? E às vezes a gente fala, né? Mas semana passada eu nem abri o texto, né? Mas nesta manhã eu faço questão de nós lermos esse texto de Esdras de 1 a 13. Como disse uma vez um certo pastor, como é importante, né, de ler o texto, porque depois, né, o comentário que esse pastor possa fazer, né, esteja fora, né, da exegese, da homilética ou da hermenêutica, né, mas pelo menos nós lemos o texto. E é um texto muito rico, tá? E gostaria que nós pudéssemos, né, fixar a nossa mente, o nosso coração nessa leitura. Então, todos abriram? Tudo bem? Esdras 3, de 1 a 13. Eu vou ler na minha versão que fala assim: Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Zozadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar de Deus para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto continuou, e o sacrifício das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor.
Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zodadaque, e os outros dos seus irmãos, sacerdotes levitas, todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua como seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Emadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes aparamentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, como estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou em altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes levitas de cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando às suas vistas foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém, amém, amém. Vamos conversar então hoje com essa temática: Deus é bom, vida de celebração. Amém? Deus é bom. Se Deus é bom, então Ele derrama promessas, Ele nos abençoa, e aí então nós reagimos diante desse Deus que se manifesta, para com as nossas vidas. De que maneira? Em celebração. Esse ano eu vou fazer 29 anos de casado. O ano passado foi de hematita. Quem já fez 33 anos de casado aqui? Tem um homem que está tendo dificuldade assim de levantar, se fosse eu. Vocês celebraram essa data? Algumas pessoas fizeram assim, outras fizeram assim, outras fizeram assim, Money, ocanê, din-din, bufunfa, não tem. Aí então não se celebra. Mas, queridos, como é importante. No mundo que estamos vivendo hoje, as pessoas celebravam essas datas, de uma maneira mais espaçada, 20 anos, 30 anos, 50 anos e tudo mais. Aí hoje andei pesquisando de que tem as bodas de beijinhos. Ai, que meigo! Bodas de beijinho. Meninas e meninos que pretendem constituir um matrimônio bíblico, não tem essa de comemorar, boda de beijinho. Você sabia disso? Boda de beijinho é quando você casa, depois de um mês você celebra. Um mês de casado, por quê? Porque hoje vivemos, talvez daqui 5 meses a gente não nós vivendo debaixo do mesmo teto. Uau! Então, de 4 meses, que lindo, achei. Bodas de pipoca, oi, que meigo. Bodas de pipoca. 5 meses, bolas de chocolate, uau! Mas é importante essa celebração, não é verdade? E eu entendo como é importante cada um de nós ter essa alegria, esse prazer de celebrar nas pequenas coisas. Amém? Tá certo,
Não vamos ser tão extremos também, né? Bodas de beijinho, né? Mas também não vamos esperar, né? Bodas de ouro, né? Então, acho que uma sabedoria é importante aí, da importância da celebração, tá? Então, com isso, estou dando uma indireta, tá, queridos? O pastor quer ser convidado para algum tipo de festa, amém? Vocês estão percebendo? Quem pegou essa ideia? Ô, pessoal, vocês têm que estar mais, né, bereanos aí, mas onde o pastor quer chegar com essa ideia aí, né? Você está entendendo? Festejar, celebrar, né? A igreja tem a sua identidade, né? Identidade, né? Teológica, ensino, estrutura, enfim, tudo. Mas eu entendo que a igreja de Cristo, ela tem que ter um DNA também da celebração. Esses dias fiquei sabendo que essa igreja é uma igreja, eu quero declarar, né? Que é marcada pelos seus motiores, pelos ajuntamentos de pratos, de comidas, né? Pratos de comida não vazio, está cheio, né, de coisas, né? Então, de que existia, as pessoas saíam assim, encantados pelos motiores, pela abundância dessa festividade. Então, eu creio e declaro, né, que essa igreja continue sendo uma igreja, né, marcada por muitas outras coisas, mas por celebração também. Uma igreja que sabe celebrar. Amém? Que sabe celebrar, que sabe engrandecer o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito, né, nas nossas vidas. Quantos de nós pais nos alegramos quando o seu filho começou a falar em mandarim? Quantos dos seus pais que ficou contente quando o seu filho começou a falar em mandarim? Ou em grego, ou em latim? Você ficou contente, né? Com certeza, mas querido, a alegria maior que eu tive, não sei, amor, Márcia, mas para mim foi quando o Giovanni, ele balbuciou. Não. Uau! Uau! Amor, olha aqui, o Giovanni falou, pai. Ele falou, pai nada, ele falou, não, ele falou, pai. Então foi uma grande alegria. E agora eu declaro, né, depois de passar de alguns anos, ele logo vai falar em mandarim, eu vou dar louva, eu vou agradecer muito e alegrar pela vida do Giovanni. Mas se eu não consigo, né, ter uma relação com as pessoas, em ter essa percepção de alegrar nas pequenas coisas, eu não sei se até que ponto a gente vai se alegrar, porque a própria Bíblia nos fala nessa dinâmica entre alegria e tristeza. Quando a gente não consegue se alegrar com o que se alegram, eu não sei se a gente vai ser empático com aquelas pessoas que estão no choro, na dor e no luto, porque a Bíblia nos fala assim, alegrar com o que se alegram e chorar com o que choram, né? Quando alguém está em festividade, quando alguém recebe uma graduação, quando alguém, né? Como você fica? Você tem dificuldade aqui? Dor de cotovelo? Quando seu vizinho, né, muda lá e vai para o condomínio, como você fica? Glória a Deus. Oh Deus, ai glória a Deus. Caolo, né, subiu de cargo. Glória a Deus. São fagulhas, né? Questões assim que a gente precisa prestar atenção. E esse povo é um povo que se alegrou. Por quê? Porque eles já tinham estabelecido a primeira viga do templo? Não. Eles tinham levantado o altar, entendendo que naquela época o templo tinha muito significado, muito sentido. A arca de aliança não estava ainda naquele lugar ainda, né, que representava a presença de Deus. Então estava tudo destruído. E eles chegando, a primeira coisa que fizeram lá ao voltar, depois de, né, os comentários, depois de 3 meses, o que eles fizeram? Levantaram o altar a Deus. Algo simbólico. E diante desse algo simbólico, então, a gente percebe o quê? Houve celebração, houve festa.
Como é importante. E é interessante então que o povo, né, de Israel é um povo muito de muita festividade, né? Depois você pode ver no Velho Testamento, acho que foi em Levíticos 23, a gente percebe uma lista, né, de festividades, né, que o povo, né, celebrava. E uma dessas festas nos diz que era a festa da Páscoa. O que significa? E a lembrança, né, de como Israel foi liberto do Egito. Então era algo que marcava, né, o coração daquele povo. Queridos, você lembra quando você se converteu? Pastor, eu estou convertendo cada domingo. Mas com certeza, algum momento, algum acampamento, retiro você teve, né, aquela experiência do sermos transportados do império das trevas para a maravilhosa luz. E o povo, então, ele sempre tinha na memória a importância da celebração de que saímos lá do Egito. Nós somos um povo liberto. Então eles celebravam. Outra celebração era a celebração do Pentecostes, né? E que era alegria e ações de graças pelas bênçãos divinas na colheita. Gratidão pelo nosso pão, nosso de cada dia que Deus nos tem dado. Terem essa gratidão. Caso contrário, nós, né, criamos um ambiente na própria casa, né, no nosso próprio coração de murmuração. E uma outra festa que o próprio texto nos fala nessa manhã aqui foi a do tabernáculo, né? Lembrar o período em que o povo hebreu viveu em peregrinação, como peregrinos no deserto, né? Diz aqui, tem como ideia, né, a festa das cabanas também, essa é a ideia. Qual foi o motivo então dessa celebração? Versículo 2, né? Edificaram o altar de Deus. E quando se fala em altar, quando a gente vê no Velho Testamento, é algo que era, né, vamos dizer assim, algo que era rotineiro, né, na vida, né, desses profetas, desses homens de fé. E nós temos como o exemplo, né, de Abraão, quando ele ouve esse desafio, né, de sair da sua parentela, para que através dele, né, Deus criasse uma nova nação. E Gênesis 12, 7, então fala: apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou o altar ao Senhor que lhe apareceu. Então essa é a dinâmica que aquele povo tinha, né? Quando se falava em altar, quando se fala em tabernáculo, quando se falava em arca da aliança, simbolizava o quê? Presença de Deus. Hoje nós muitas vezes talvez faríamos aquela pergunta da mulher samaritana: mas no passado era nesse monte, ou naquele lugar e tal. E aí Jesus responde o quê? Não será mais nesse monte nem naquele lugar, né? Porque nós somos o quê? A igreja, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então não há necessidade, né, de altares, vamos dizer assim, né? E queridos, eu queria então falar, né, com vocês quais são os motivos que nós, né, temos para nós nos alegrar. Lucas 15, tá? Quando você abre nesse texto, Jesus trata de parábolas, né? E nesse texto a gente percebe o quê? Lucas 15. É uma reação diante, né, o grupo de fariseus e escribas que estavam murmurando porque Jesus se relacionava com a escória da sociedade, os impuros, né? E Jesus então traça 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a conhecida parábola do filho pródigo.
Tá? E nessas 3 narrações aqui, nessas 3 parábolas, a gente percebe o quê? Era algo que estava perdido, né, e que foi encontrado. Né? E o resultado desse resgate, né, o resultado dessa pessoa que se arrependeu e voltou aos braços do Pai, tem que haver o quê? Celebração. Tá? Em todas essas parábolas, né, tem esse princípio, né, de pessoas, eu e você, que estamos caminhando em direção a Deus, caminhando em direção às pessoas, falando do Evangelho para as pessoas se convertendo, e isso tem que redundar então em celebração, em alegria. E a gente percebe no filho pródigo de como nós temos dificuldade, né, na celebração do outro. O filho, né, pródigo, o irmão que ficou em casa, ele ao ouvir a festa, né, o churrasco do irmão que veio se arrependido para casa, esse irmão, ele não celebrou. Né? Então eu e você, né, temos esse perigo também de nós não termos um coração grato por vidas que Deus tem colocado em nosso meio. Muitas vezes a gente pensa, puxa, mas aquela família, aquela pessoa, nossa, mas tem tanto problema, mais problema para a igreja. Mas que bom que essa pessoa está no nosso meio. Que em Cristo Jesus os seus problemas serão trabalhados. Passará por libertação, por cura, por restauração. Isso tem que redundar o quê? Em celebração, em alegria. Amém? Então, e quão importante, quão é desafiador, né, esta questão. E isso tem sido um desafio para mim. Eu tenho participado de um encontro de discipulado há 2 meses já, com um grupo, né, online, e os nossos encontros têm sido nas quartas-feiras, das 20 horas, 20h45 às 21h15, e o desafio desse discipulado é realmente olhar a palavra de Deus, mas principalmente de questões práticas do nosso dia a dia, com respeito às finanças, com respeito à questão moral, aos relacionamentos, com relação ao tempo. E uma das perguntas que foi colocada nessa semana foi, né, por esses dias, esses meses, você compartilhou das boas novas para alguém? É uma pergunta chata, não é verdade? Se no final do culto aqui eu perguntar para alguns de vocês, esse mês ou essa semana, você evangelizou alguém? Você falou do amor de Jesus Cristo para alguma pessoa? Essa é a minha missão, essa é a tua missão da igreja, para que a gente possa realmente celebrar essa salvação dessas pessoas. Você gosta de desafios? Sim ou não? Gostamos, né? Que tal esse ano que estamos começando? Eu creio que você já tem orado por alguém, mas que tal você, esse ano, orar por uma pessoa só? Orar, jejuar e evangelizar. O que você acha? Nós estamos hoje talvez aqui em 40 pessoas, mais ou menos, 30 pessoas, sei lá, 40 pessoas. Já pensou se nesse ano todos nós levarmos a sério esse desafio de levar, não é 10 pessoas para Jesus, tá? Se alguém levar, glória a Deus, mas o desafio é levar uma pessoa para Jesus Cristo nesse ano. Aí a gente vai chegar, no final do ano, se todos nós abraçarmos esse desafio, de 40 pessoas aqui, nós estaremos com quanto no final do ano? Isto, geografia. De 40 pessoas, se todos nós trouxermos uma pessoa para Cristo, seremos 80 pessoas.
Se essas 80 pessoas no ano que vem, 2023, abraçar esse mesmo desafio, de essas 80 pessoas levar uma vida para Jesus Cristo, no final de 2023 nós teremos quantas pessoas? Ah, pastor, mas isso é bíblico? Sim, é bíblico, sim, é desafiador. Quando você olha, né, no livro de Atos, por exemplo, né, não precisamos abrir, mas eu vou estar lendo aqui rapidinho. Ele fala que Atos 2,41, fala que diante de uma pregação, as pessoas, o que a gente vai fazer diante dessa ministração? Né? Vocês precisam se arrepender. E a palavra de Deus fala que houve naquele dia 3.000 pessoas convertidas. Aí, capítulo 4 de Atos 4 fala, muitos porém dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 4.000. Atos 5,14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 6,7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9,31, a igreja na verdade tinha paz com toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 16,5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Eu não estou passando aqui, né, somente focado nessa questão de números, mas quando o meu coração é aquecido, né, por esse princípio de Mateus 28, do ide, fazer discípulos de todas as nações, essa mensagem é para mim, para cada um de vocês. Então quando você é impactado por esse evangelho, então você busca transmitir desse amor para as pessoas que estão ao seu redor também. Amém? Voltando para a geografia então, em 2023 a gente vai ter quantos membros? 160 membros. Esses 160 membros, conscientes desse desafio de levar uma vida no ano para Jesus Cristo. No ano 2024 vamos ter quantos? Vamos ter que fazer 3 cultos por dia, no final de semana. Amém? Esse pastor acho que não entende de geografia mesmo. Mas é isso que está no meu coração. Nos alegrar, né, quando uma alma se quebranta aos pés de Cristo, pela obra, né, de salvação de Cristo Jesus, mas por causa do meu testemunho, por causa dos testemunhos de cada um de nós. Amém? Queridos, e por fim, eu creio que um dos motivos de nós nos alegrarmos como igreja é porque nós somos um povo que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo que habita no cristão produz na vida dele virtudes cristãs. Amém? Então, virtude é um atributo positivo de um indivíduo. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então a gente precisa entender, né, de que muitas vezes a gente confunde ou mistura, né, com respeito a essa questão de dons. Né? Dom é algo que Deus dá conforme a capacidade de cada um de nós, e dá. Mas com respeito a essa questão do fruto do Espírito, é algo que tem que ser inerente a cada um de nós. Amém? E são esses nomes, né, frutos que precisam estar em mim e em cada um de vocês. E o primeiro fruto do Espírito, que é o amor. O segundo, o que é? Alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é algo que tem que ser, né, na vida de cada um de nós. A alegria tem que fazer parte de cada um de nós.
Você gosta mais de laranja ou poncã? Poncã, né? É mais fácil de descascar, né? Agora, laranja tem que ter faca e tal, né? Mas tudo bem. Mas eu vejo que a poncã ou a laranja, né, com seus gomos, né, na sua essência é laranja, por quê? Porque tem os seus gomos. Então, a questão do Espírito Santo é algo que todos os gomos têm que fazer parte da minha vida. Não, a questão da alegria só serve para minha esposa. A esposa, ela é mais comunicativa, ela é mais alegre. Eu sou um cara ranzinza, eu sou azedo em casa, eu sou limão. Então eu não tenho essa questão da alegria. Quanto mais ruga na minha testa, é mais espiritualidade. Posso ver um glória a Deus dos homens? Misericórdia, amém, misericórdia, né? Por quê? Porque a alegria é uma virtude do cristão. Amém? É uma virtude minha, tua, de cada um de nós. Porque nós vivemos, né, no Espírito. Deus é bom. Deus é bom. Então é motivo para nós celebrarmos, né, os altares, né, com pequenas conquistas que Deus tem nos dado, a começar das nossas vidas, né, dos nossos companheiros, né, esposa, filhos. Né. Finalizando, né, sempre a gente tem que colocar o exemplo da família, né? Há umas 3 semanas atrás, o Giovanni falou: pai, eu vou começar a fazer estágio. Estágio? Vai ser estágio remunerado? Eu falei: não. Ixi. Mas depois o Espírito falou: nossa, se alegre-se. Começou a fazer o estágio, mesmo não remunerado, louve, engrandeça ao Senhor. Aí depois, quando ele for um profissional, ele vai lembrar de você, dessa sua alegria, né? Ele vai dar, né, os 10% de dízimos para a igreja e depois mais 10% para mim como mesada. Amém? Então vamos declarar nesta manhã que Deus é bom. Amém? Vamos terminar louvando e adorando ao Senhor com essa canção, juntamente com o grupo de louvor. Amém?
Amém. Queremos agradecer pela presença da Isabelle e Ana Júlia, é isso? Uma salva de palmas. O Antônio Carlos. E a Mara. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos nos colocar de pé. E vamos terminar, recebendo a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo de adoração. Muito obrigado porque o Senhor é bom, tem sido bom para com as nossas vidas. E ajuda-nos no dia de hoje, nessa semana, que a nossa vida, que o nosso estilo de vida possa ser marcado por celebrações, Senhor, Pai. Por favor, em nome de Jesus Cristo que nós pedimos e rogamos pela Tua bênção nesta manhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora para todo sempre. Amém.